A história de Alison. Sou Alison, 28 anos, arquiteta e projetei a casa dos meus sonhos à beira do lago com minhas próprias mãos. 10 anos atrás, meus pais, Thomas e Karen, me rejeitaram por eu ter escolhido arquitetura em vez de medicina. Eu me vivi com dificuldade, construí minha carreira e finalmente criei uma vida linda com meu parceiro, James. Então, do nada, meus pais ligaram depois de uma década de silêncio, não para se desculpar, mas para exigir que eu realizasse o casamento do meu irmãozinho de ouro, Michael, em minha casa. Recusei. Eles decidiram vir mesmo assim. Se você também está passando por um drama familiar, me conte de onde está assistindo. Curta e inscreva-se para se juntar a outras pessoas que entendem como é enfrentar a manipulação. Enquanto crescia, eu sempre soube qual era minha posição na hierarquia familiar. Meu irmão Michael era o filho de ouro, o primogênito querido que não errava aos olhos dos nossos pais. Eu era filha academicamente talentosa, mas de alguma forma perpetuamente decepcionante. Minhas primeiras lembranças são tingidas por esse desequilíbrio. Os troféus de beisebol de Michael dominavam a lareira da nossa sala de estar, enquanto meus certificados acadêmicos ficavam guardados em uma gaveta. Quando eu tirava só notas A, meu pai, Thomas, acenava com a cabeça e dizia: "Isso é esperado." Quando Michael conseguia um B, meus pais comemoravam com um jantar em seu restaurante favorito. Nossa casa no subúrbio de Connecticut era confortável, de classe média alta e sufocante. Meus pais eram médicos bem-sucedidos, meu pai, cardiologista, e minha mãe, Karen, anestesista. As expectativas deles em relação aos filhos já estavam pré-determinadas antes mesmo de começarmos a conversar. Michael seguiria meu pai na cardiologia. Eu me tornaria pediatra, como a irmã da minha mãe. O problema começou quando descobri a arquitetura no ensino médio. Minha professora de arte, a senhorita Reynolds, notou como eu desenhava prédios durante o horário de almoço. Ela me apresentou conceitos arquitetônicos, me deu livros sobre arquitetos famosos e me incentivou a explorar essa paixão. Pela primeira vez, senti uma vocação que era unicamente minha. "Você tem um dom, Alison", disse-me a senhorita Reynolds depois que concluí meu primeiro projeto sério de design no terceiro ano. "Você vê os espaços de uma forma que a maioria das pessoas não vê." Quando compartilhei, hesitante, meu interesse em seguir arquitetura com meus pais, a rejeição deles foi imediata. "É um hobby legal, mas não uma carreira de verdade", disse minha mãe, sem tirar os olhos do diário médico. "Arquitetos passam anos lutando antes de ganhar dinheiro, se é que algum dia ganham", acrescentou meu pai. "A medicina é segura e respeitada. A arquitetura é para sonhadores." Mesmo assim, me inscrevi secretamente para programas de arquitetura, paralelamente às opções de pré-medicina que meus pais escolheram. Quando as cartas de aceitação chegaram, incluindo uma bolsa integral para o programa de arquitetura da Cornell, criei coragem e tentei novamente. "Consegui uma bolsa integral para a Cornell para estudar arquitetura", anunciei no jantar. "Quero seguir essa carreira." A discussão que se seguiu foi brutal. Palavras como ingrato, egoísta e ia jogar fora seu potencial foram lançadas contra mim. Michael ficou sentado em silêncio, observando a destruição como se fosse uma partida de tênis. O ultimato veio na noite anterior à data marcada para as decisões da faculdade. "Medicina ou nada", disse meu pai. "Não vamos pagar um centavo por essa fantasia arquitetônica. A escolha é sua." Escolhi meu sonho. Na manhã seguinte, aceitei a oferta de Cornell, com as mãos trêmulas, mas resoluta. Ao anoitecer, meus pertences estavam em sacos de lixo na varanda da frente. Minha conta bancária, que continha minhas economias de infância, foi esvaziada legalmente, já que meus pais eram fiadores. Meu celular foi cortado. Aos 18 anos, eu estava sem teto, quase sem dinheiro e completamente sozinha. Os 4 anos seguintes foram um borrão de exaustão. Trabalhei em 3 empregos de meio período, mantendo as condições para a bolsa de estudos. Meu apartamento era um depósito convertido na casa de uma senhora idosa em troca de ajuda com as compras e o trabalho no jardim. Comia lamen e tudo que estivesse em liquidação durante as férias. Quando os dormitórios fechavam, eu tomava conta de casa ou dormia nos sofás de amigos. No segundo ano, em um momento de fraqueza durante as férias de Natal, tentei a reconciliação. Liguei para meus pais do telefone de uma amiga. Minha mãe atendeu, ouviu minha voz por 3 segundos, depois disse: "Você fez sua escolha", e desligou.
Após a formatura, consegui um cargo de nível básico em uma empresa pequena, porém inovadora, em Boston. Nos 6 anos seguintes, passei de designer júnior a líder de projeto. Economizei obsessivamente, vivi modestamente. Aos 26 anos, comprei uma propriedade abandonada à beira de um lago, a 1 hora da cidade. Ao longo de 2 anos, reformei-a e a transformei na casa dos meus sonhos, uma estrutura moderna de vidro e madeira que se harmonizava com a paisagem natural. Foi destaque em 2 revistas de design. Ao longo do caminho, conheci James, um engenheiro estrutural com olhos gentis e uma confiança serena que equilibrava minha intensidade. Ele se mudou no ano passado e, pela primeira vez desde que saí de casa, senti que tinha uma família de verdade novamente. Minha carreira continuou em ascensão. Meu mais novo projeto, um centro comunitário sustentável, estava chamando a atenção nos círculos arquitetônicos. Eu havia criado uma vida linda com nada além de determinação e talento. Então, em uma manhã ensolarada de terça-feira, o telefone do meu escritório tocou com um número que eu ainda reconhecia, apesar dos anos que se passaram. Alison, aqui é sua mãe. Meu coração disparou. 10 anos de silêncio quebrados por aquela voz familiar, ainda nítida e autoritária. Mãe, mal sussurrei a palavra, esquecida na minha língua. Sim, sou eu. Como você está? O tom casual, como se tivéssemos conversado na semana passada em vez de uma década atrás, me deixou sem palavras. Depois de uma pausa constrangedora, consegui dizer: estou bem. Por que você está ligando? Uma centelha de esperança surgiu em meu peito. Talvez a doença os tivesse amolecido. Talvez tivessem visto meu trabalho em algum lugar e se sentido orgulhosos. Talvez 10 anos fossem tempo suficiente para a cura começar. Como essa esperança se provaria ingênua. Vimos sua casa na arquitetural de Geste, continuou minha mãe, com a voz carregada daquele tom característico de simpatia forçada que eu me lembrava das interações da infância com pessoas que ela queria impressionar. Viu? Fiquei genuinamente surpresa. Meus pais nunca demonstraram interesse pelo meu trabalho. Sim, é bem interessante. O cenário do lago é lindo. É por isso mesmo que estou ligando. Apertei o telefone com mais força. Algo em sua voz acionou um antigo sistema de alerta dentro de mim. Michael está noivo, anunciou ela, de Rebecca Sullivan. A família dela tem bons contatos em Boston. Talvez você já tenha ouvido falar da Sullivan Development. Eu não tinha, mas a senti como se ela pudesse me ver. Parabéns ao Michael, disse cautelosamente. O casamento é daqui a 3 meses. Eles tinham reservado o espaço no Lakeside Gardens, mas houve um desastre, danos causados por inundações causadas pelas tempestades recentes. Eles não podem acomodar o casamento agora, e todo o resto está reservado. Fiquei em silêncio, já pressentindo onde aquilo ia dar. Sua propriedade seria perfeita, bem na beira do lago, com bastante espaço para barracas. Seria uma grande ajuda para o seu irmão. Não uma pergunta, uma afirmação. Como se minha propriedade fosse um recurso familiar, não minha casa particular conquistada com muito esforço. Mãe, acho que isso não daria certo, eu disse, cautelosamente. Meu lugar não está preparado para eventos e... Bobagem, ela interrompeu. Vimos as fotos aéreas. Seu quintal é bem grande. Levaríamos tudo o que fosse necessário. Você não precisaria fazer nada além de permitir. A presunção me tirou o fôlego. Não será que é possível, ou sabemos que isso é pedir demais? Só a expectativa de obediência. Mãe, me desculpe pelos problemas com o local, mas não me sinto confortável em ser anfitriã de um casamento, especialmente com... Hesitei e depois insisti. Não com uma família com quem não falo há 10 anos. Ah, não seja tão dramática, Alison, ela suspirou. Isso tudo foi há tanto tempo. Isso é sobre o dia especial do Michael. Nenhum reconhecimento das ações deles. Nenhum pedido de desculpas, nem mesmo o reconhecimento de que renegar seu filho poderia criar algum constrangimento que valesse a pena abordar. Já mencionei à mãe da Rebecca que alternativa adorável nós temos. Ela está bastante aliviada. Meu estômago embrulhou. Você disse a eles que podiam usar a minha casa sem me pedirem primeiro? Bem, eu sabia que você ia querer ajudar seu irmão.
Afinal, a família vem em primeiro lugar. A ironia era tão amarga que quase ri. Família vem em primeiro lugar? Você me expulsou de casa aos 18 anos. Papai esvaziou minha conta bancária. Você desligou na minha cara quando liguei no Natal. Um momento de silêncio. Isso tudo são águas passadas. Não se trata de você, Alison. Não seja egoísta. A acusação familiar acertou em cheio. Eu tinha sido chamada de egoísta por ter meus próprios sonhos, por fazer minhas próprias escolhas, por existir como algo além de uma extensão das expectativas deles. Desculpe, mas minha resposta é não, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Posso sugerir outros locais que talvez tenham vagas, ou talvez. Deixe-me falar com seu pai, ela interrompeu. E antes que eu pudesse responder, a voz do meu pai se fez ouvir. Alison, isso é ridículo. Seu irmão precisa da sua ajuda. Pai, depois de tudo que fizemos por você, você não consegue fazer uma coisa dessas? Esta sua propriedade nem existiria se não tivéssemos pago pela sua educação. Pesquei, incrédula. Você não pagou pela minha educação. Eu tinha uma bolsa de estudos. E trabalhei em 3 empregos para cobrir o resto. Você me cortou completamente. Nós lhe demos 18 anos de comida, abrigo e oportunidades. Agora você tem a chance de pagar parte dessa dívida. Senti um aperto familiar no peito, a mesma sensação que eu sentia durante os confrontos da infância, quando minha realidade era distorcida em algo irreconhecível. Minha casa não está disponível, declarei com firmeza. Sinto muito pelos problemas do Michael com o local, mas não posso ajudar com isso. Não pode ou não quer, meu pai retrucou. Ambos, respondi honestamente. Ouvi uma conversa abafada. Então minha mãe voltou ao telefone. Os pais da Rebeca já contaram a metade dos convidados sobre a solução da casa no lago. Os convites estão sendo reimpressos neste exato momento. Você envergonharia a família inteira se recusasse agora. Estou recusando agora, eu disse. E não sou responsável pelas promessas que você fez sobre a minha propriedade sem a minha permissão. Você vai ver o que acontece quando você é egoísta, Alison, a voz do meu pai veio de um ramal. A família se lembra dessas coisas. A linha caiu. Sentei-me à minha mesa, tremendo. Todos os antigos sentimentos de inadequação e culpa voltaram à tona. Será que eu estava sendo irracional, egoísta? Deveria sacrificar minha privacidade e conforto pela harmonia familiar? Naquela noite, contei a conversa para James enquanto estávamos sentados em nosso deck com vista para o lago. Eles não falam com você há 10 anos, e o primeiro contato deles é para exigir o uso da sua casa? Perguntou James, incrédulo. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de reconstruir o relacionamento primeiro? Nenhuma, confirmei. E eles aparentemente já contaram à família da noiva que isso está acontecendo aqui. James pegou minha mão. Seus pais criaram essa situação, não você. Você tem o direito de ter limites. Eu sei, mas... Olhei para a água. Não consigo me livrar dessa sensação de que eles não aceitam um não como resposta. Os olhos de James se estreitaram. Como assim? Eles nunca respeitaram meus limites antes. Por que começariam agora? Enquanto o sol se punha sobre o lago, lançando sobre nossa casa uma luz dourada, eu não conseguia ignorar a crescente sensação de inquietação. Aquilo não tinha acabado. Uma semana se passou sem mais contato dos meus pais. Comecei a ter esperança de que eles tivessem aceitado minha recusa e encontrado outra solução. Então, as ligações começaram. A primeira veio de uma empresa de buffet da qual eu nunca tinha ouvido falar. Senhorita Reis, aqui é o Coastal Catering. Estou ligando para confirmar o cardápio da recepção do casamento na sua propriedade no dia 12 de junho. Fiquei paralisada. Deve haver algum engano. Não vou organizar um casamento. Ah, a mulher parecia confusa. Temos um contrato para o casamento Reis Sullivan no número 142 da Lakeshore Drive. Este não é o seu endereço? É, mas eu nunca autorizei esse evento, expliquei. Quem contratou os seus serviços? Um senhor Thomas Reis. Ele assinou toda a papelada e pagou o depósito.
Meu pai não só havia levado adiante os planos, como aparentemente havia falsificado meu consentimento. Antes que eu pudesse processar isso completamente, recebi outra ligação de uma florista perguntando sobre pontos de acesso para entrega no local. Depois, uma empresa de aluguel de cadeiras e tendas, um fornecedor de banheiro portátil, um serviço de manobrista, um quarteto de cordas. A cada ligação, minha ansiedade aumentava. Não foi um mal-entendido. Foi uma campanha coordenada para forçar minha concordância por meio de impulso e pressão pública. Passei uma tarde inteira entrando em contato com cada fornecedor, explicando a situação e solicitando o cancelamento. A maioria foi compreensiva, mas mencionou contratos vinculativos assinados pelo meu pai. O cancelamento significaria a perda de depósitos substanciais. Desculpe, disse a florista gentilmente, mas já encomendamos flores especiais do exterior. Seu pai foi muito específico sobre os arranjos. Naquela noite, uma colega de design me enviou uma mensagem: vi a notícia sobre a realização do casamento do seu irmão. A conexão com a Sullivan é enorme. Ótima oportunidade de networking. Confusa, perguntei o que ela queria dizer. Ela me enviou um link para o Instagram da mãe da Rebecca. Lá, em uma exibição vibrante, estavam fotos da minha propriedade tiradas do lago, acompanhadas de uma publicação efusiva: estou muito feliz em anunciar o novo local para o dia especial de Rebecca e Michael. Esta deslumbrante joia arquitetônica à beira do lago pertence à talentosa irmã de Michael. Família reunida para criar memórias perfeitas. #casamento Sullivan Reis #sonho à beira do lago. A publicação teve centenas de curtidas e comentários parabenizando-os pelo maravilhoso local para a família. Vários comentaristas mencionaram a ansiedade para ver a propriedade pessoalmente. Minhas mãos tremiam de raiva e desrespeito. Eles estavam usando as redes sociais para criar expectativas públicas, tornando cada vez mais difícil para mim recusar sem parecer insensível. Liguei para meus pais imediatamente. Que diabos vocês pensam que estão fazendo? Perguntei quando minha mãe atendeu. Vocês contataram os fornecedores e avisaram a todos que o casamento seria na minha casa depois que eu disse explicitamente que não. Palavra-chave: Alison, minha mãe repreendeu, como se eu ainda fosse uma adolescente. Achávamos que vocês reconsiderariam quando tivessem tempo para pensar. É só um dia. Parem de ser difíceis. Esta é a minha casa, não um lugar para alugar. Vocês não podem simplesmente decidir usá-la sem a minha permissão. Seu irmão esteve presente para esta família a vida toda, respondeu ela friamente. O mínimo que vocês poderiam fazer é oferecer a casa de vocês para um dia especial. Eu mesma construí esta casa depois que você me expulsou, lembrei a ela. O Michael nunca a viu. Nem você. Mais um motivo para compartilhá-la agora. A cura da família e tudo mais. Antes que eu pudesse responder, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ao abri-la, vi uma mensagem do Michael: Mana, não sei por que você está sendo tão difícil com o casamento. Mamãe e papai já fizeram todo o trabalho. Deixe acontecer. Significaria muito para Rebecca. Depois de 10 anos de silêncio, esta foi a primeira comunicação dele. Nenhum alô, nenhum como vai, apenas um sentimento de direito envolto em obrigação familiar. Respondi: esta é minha casa particular, não um local para casamentos. Eu disse que não. Isso deve ser respeitado. Sua resposta foi imediata: não seja tão egoísta. É só um dia. A mesma acusação passada de pai para filho de ouro. Bloqueei o número dele. Naquela noite, sem conseguir dormir, procurei mais informações nas redes sociais. O que encontrei me horrorizou: uma página do evento Casamento Rei Sullivan à beira do lago incluía meu endereço completo. Postagens de amigos de Rebecca discutiam caronas para minha casa. Comentários sobre a ansiedade de explorar a arquitetura premiada. Pior de tudo, descobri que convites digitais já haviam sido enviados para mais de 150 convidados com meu endereço em destaque, juntamente com recomendações de acomodações em hotéis próximos. A data do casamento era dali a apenas 3 semanas. Tive um ataque de ansiedade completo. James me encontrou no chão do banheiro, ofegante, agarrando o celular com a evidência do completo desrespeito da minha família pelos meus limites. Eles vêm de qualquer jeito, ofeguei entre respirações. Todos eles.
Eles vão aparecer e assumir o controle. A expressão de James endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Precisamos entrar com uma ação judicial contra a sua própria família. Seria um espetáculo público. Alison, eles estão criando o espetáculo. Você só está se protegendo. Conforme minha respiração se estabilizou, senti uma estranha calma substituir o pânico. Essa violação havia cruzado um limite sem volta. Minha esperança restante de uma eventual reconciliação evaporou, substituída por uma determinação lúcida. Você tem razão, eu disse finalmente. Preciso me proteger, mas vou fazer do meu jeito. Na manhã seguinte, liguei para minha amiga Stephanie, advogada especializada em disputas de propriedade. Tomando um café na minha varanda, expus toda a situação. Este é um caso claro de tentativa de invasão de propriedade, disse ela após analisar os contratos com os vendedores e as postagens nas redes sociais. Eles não têm o direito legal de usar sua propriedade sem consentimento, independentemente do parentesco. Quais são as minhas opções? Perguntei. Poderíamos enviar uma carta de cessação e desistência, entrar com um pedido de medida protetiva temporária ou buscar indenização por deturpação. Mas, francamente, dado o cronograma e a dinâmica familiar, estou preocupada que eles ignorem as notificações legais. Com certeza, confirmei. Eles nunca respeitaram limites no papel ou pessoalmente. Stephanie bateu a caneta, pensativa. Então, precisamos nos preparar para a possibilidade de eles aparecerem de qualquer jeito. Documentar tudo. Salvar todas as comunicações que recusem a permissão. Instalar câmeras de segurança, se você ainda não as tiver. Naquela tarde, James me ajudou a instalar um sistema de segurança completo com câmeras cobrindo todos os pontos de acesso à nossa propriedade. Documentamos todas as comunicações, criamos uma linha do tempo dos eventos e compilamos capturas de tela de postagens em redes sociais usando meu endereço sem permissão. Também conversei com meu vizinho Marcos, um policial aposentado que morava na única outra casa acessível pela nossa rua particular. Isso é completamente inaceitável, disse-lhe quando expliquei a situação. Patrícia e eu ficaremos de olho em qualquer atividade em comum. É só avisar se precisar de reforço. Em seguida, entrei em contato com o número não emergencial do Departamento de Polícia local para explicar a possível situação. Estamos prevendo que pessoas não autorizadas tentem organizar um grande evento em nossa propriedade contra nossa vontade expressa, expliquei. Quero documentar minha recusa com antecedência. A policial, uma mulher chamada Hailey, foi compreensiva. Normalmente não nos envolvemos em disputas familiares, a menos que haja um crime em andamento, mas vou anotar em nosso sistema. Se precisar de ajuda no dia, mencione esta conversa. Minha ligação mais difícil foi para a própria Rebecca. Encontrei o número dela nas redes sociais e entrei em contato diretamente. Rebecca, aqui é Alison Reis, irmã do Michael. Alison, meu Deus, estou tão animada para finalmente falar com você. Sua casa está absolutamente deslumbrante nas fotos. Estamos muito gratos por você nos deixar usá-la para o casamento. Meu coração apertou. Rebecca, é por isso mesmo que estou ligando. Nunca concordei em ser anfitriã do seu casamento. Meus pais seguiram adiante com esses planos sem a minha permissão. O silêncio se estendeu do outro lado da linha. Mas seus pais disseram que você ficou muito feliz em ajudar. Que você sugeriu quando o local deles não foi escolhido. Desculpe, mas isso não é verdade. Eu disse explicitamente que não quando eles pediram. Não falo com minha família há 10 anos antes disso. Sua voz ficou mais grave. 10 anos? Michael me disse que você estava apenas ocupada com o trabalho, que viajava muito. Estamos separados desde os meus 18 anos. Nunca te conheci, embora tenha certeza de que você é adorável, mas não posso ser anfitriã do seu casamento. Minha casa não está disponível. Ela começou a chorar. Já está tudo combinado. As pessoas reservaram os voos. Os convites foram enviados. O que eu devo fazer agora? Apesar de tudo, senti uma pontada de compaixão. Rebecca estava presa na manipulação dos meus pais, assim como eu estava há anos. Sinto muito que tenham colocado você nessa situação, eu disse gentilmente. Posso sugerir alguns locais alternativos que podem ter disponibilidade de última hora.
Suas lágrimas se transformaram em uma estranha determinação. Não, vamos dar um jeito. Talvez ainda possamos resolver isso. Vou falar com Michael e seus pais. Deve haver um mal-entendido. Depois de desligar, percebi que Rebecca também havia sido envolvida no campo de distorção da realidade dos meus pais. Ela não ia ajudar a apaziguar a situação. Naquela noite, Jamie sugeriu que simplesmente saíssemos da cidade para o fim de semana do casamento planejado. Poderíamos ir para a casa dos meus pais no lago em Vermont, deixá-los chegar a uma propriedade vazia e sem acesso. Pensei nisso. Fugir certamente seria mais fácil. Mas algo dentro de mim se rebelou contra a ideia. Não, eu disse finalmente. Esta é a minha casa. Eu trabalhei duro demais por ela. Se eu for embora, estarei enviando a mensagem de que meus limites não importam, que eles podem me atropelar se me pressionarem o suficiente. Isso acaba agora. Com uma nova determinação, desenvolvi um plano de 3 partes. Primeiro, eu estaria presente e bloquearia fisicamente o acesso à minha propriedade, documentando tudo. Segundo, eu criaria um plano B para os hóspedes inocentes pegos no meio. Terceiro, eu prepararia evidências para mostrar à minha família, especialmente ao Michael, exatamente o que havia acontecido ao longo dos anos. As 3 semanas seguintes foram uma correria de preparativos. Tirei o fim de semana do casamento de folga do trabalho. Coletei e organizei documentos, fotos e gravações. Fiz acordos com empresas locais. Também reuni uma equipe de apoio de amigos que entenderam a situação e estavam dispostos a me apoiar. James, é claro, minha melhor amiga, Natalie, meu colega, Drew, e os vizinhos Marcos e Patrícia. À medida que a data do casamento se aproximava, minha ansiedade voltava em ondas, mas por baixo dela havia uma base sólida de certeza. Talvez pela primeira vez desde que saí de casa aos 18 anos, me senti completamente justificada em minhas ações. Não se tratava de ser difícil ou egoísta. Tratava-se de respeito básico. Na véspera do casamento, recebi uma última mensagem da minha mãe: os vendedores chegarão às 7 horas. Por favor, certifiquem-se de que o portão esteja destrancado. Não respondi. O tempo para palavras já havia passado. Amanhã seria a hora de agir. Acordei antes do amanhecer no dia do casamento, com a adrenalina já correndo pelo meu corpo. James e eu mal tínhamos dormido, ambos antecipando o confronto que viria. Você está pronta para isso? Perguntou ele, me entregando café no nosso deck enquanto o sol começava a nascer sobre o lago. Mais pronta do que nunca, respondi, observando a névoa se erguer da água. A tranquilidade da cena contrastava fortemente com o caos que eu sabia que estava por vir. Às 6h45, o sistema de segurança nos alertou sobre veículos se aproximando do portão no final da nossa longa entrada. Observei no monitor 2 grandes caminhões de aluguel pararem, seguidos por uma van com o Coastal Catering estampado na lateral. Exatamente no horário, murmurou James. Caminhamos juntos até o portão, onde encontramos trabalhadores já descarregando equipamentos. Bom dia, eu disse, gentilmente. Posso ajudar? Um homem com uma prancheta olhou para mim. Bom dia, senhora. Estamos aqui para a preparação do casamento Reis Sullivan. Sou Alison Reis e não autorizei nenhum casamento na minha propriedade. O homem franziu a testa, verificando a papelada. Tenho um contrato aqui assinado por Thomas Reis para este endereço. Posso ver? Perguntei. Ele me entregou o documento e, de fato, ali estava a assinatura do meu pai onde deveria estar a minha. A autorização para uso da propriedade tinha uma assinatura que claramente pretendia se passar pela minha, mas era obviamente falsificada. Esta não é a minha assinatura, expliquei, tirando fotos do documento com o celular. Eu nunca autorizei este evento. Lamento que você tenha sido colocado nesta situação, mas não pode haver um casamento aqui hoje. O gerente do buffet pareceu aflito. Senhora, preparamos comida para 150 pessoas. Temos funcionários agendados. O depósito já foi pago. Eu entendo e sinto muito. A senhora deveria entrar em contato com Thomas Reis sobre a situação. Ele deturpou sua autoridade para usar esta propriedade. Enquanto conversávamos, meu telefone tocou. Era Rebecca. Alison, estamos a caminho com os padrinhos para as fotos pré-cerimônia.
A maquiadora está atrasada, mas devemos chegar em cerca de 30 minutos. Rebeca, eu disse com firmeza, como eu já disse, não vou organizar o seu casamento. Não haverá evento na minha casa hoje. Mas o buffet, o aluguel, tudo está combinado, sua voz se elevou em pânico. Sem a minha permissão. Lamento que você esteja no meio disso, mas precisa tomar outras providências imediatamente. Ela começou a chorar. O que eu devo dizer a todos? Para onde devemos ir? Antes que eu pudesse responder, um carro parou no portão. Meus pais já tinham chegado. Preciso ir, disse a Rebeca. Por favor, não tragam seus convidados para cá. Vocês não serão permitidos na propriedade. Encerrei a ligação quando meus pais saíram do SUV de luxo. Minha mãe já estava dando ordens aos vendedores confusos, enquanto meu pai caminhava em minha direção, com a expressão intimidadora que eu lembrava dos confrontos da infância. Qual é o significado disso? Perguntou ele. Por que essas pessoas estão paradas em vez de se organizarem? Porque eu não vou ser o anfitrião deste casamento, eu disse calmamente. Como eu já disse várias vezes. Não seja ridícula, Alison. Está tudo combinado. As pessoas estão a caminho. Acordos que você fez sem a minha permissão, usando contratos com assinaturas falsas. O rosto do meu pai ficou vermelho. Nós somos seus pais. Não precisamos de permissão para usar sua propriedade para um evento familiar. Na verdade, legalmente, você precisa. Esta é uma propriedade privada, e você não é bem-vinda aqui. Minha mãe se juntou a nós, sua maquiagem impecável já mostrando marcas de estresse. Alison, pare com essa bobagem imediatamente. O ministro vai chegar a qualquer momento. Os pais da Rebeca convidaram o governador. Isso não é problema meu, respondi. Você criou essa situação ignorando meus limites claramente definidos. Mais veículos começaram a chegar, funcionários da locadora, floristas, uma equipe de fotografia e, em seguida, convidados em trajes formais, parecendo confusos com a multidão de pessoas e equipamentos aglomerados no portão, em vez de na propriedade. James deu um passo à frente. Todos, por favor, ouçam. Houve um mal-entendido. Nenhum casamento foi autorizado nesta propriedade. Os proprietários não deram permissão para este evento. Murmúrios de confusão se espalharam pela multidão crescente. Uma mulher de terno caro, que reconheci pelas fotos como a mãe de Rebeca, se aproximou. O que está acontecendo? Por que a montagem ainda não começou? Minha mãe a puxou de lado, falando em tom baixo, mas claramente agitado. A expressão da mulher mudou de confusão para constrangimento e raiva enquanto ela olhava de mim para minha mãe. Outro carro chegou, e Michael saiu, lindo de smoking. Ele veio direto para mim. Que diabos, Alison? Você vai mesmo fazer isso? Arruinar meu casamento por despeito? Não estou estragando nada, Michael. Simplesmente me recusei a organizar um evento com o qual nunca concordei. Isso é consequência de ignorar meus limites claramente comunicados. É só um dia, gritou ele, alto o suficiente para que a multidão se calasse. Um dia você poderá fazer algo por esta família em vez de ficar pensando sempre em si mesma. Faz 10 anos que não faço parte desta família, lembrei-o, por escolha sua, não minha. Rebeca chegou em seguida, já com o vestido de noiva e a maquiagem manchada de lágrimas. Ela correu até Michael e olhou para mim com uma mistura de raiva e desespero. Por favor, implorou, por favor, não faça isso conosco. A multidão havia aumentado para pelo menos 50 pessoas, todas assistindo ao drama familiar se desenrolar com expressões desconfortáveis. Meus vizinhos Marcos e Patrícia apareceram como prometido, parados em silêncio perto da nossa propriedade, em apoio silencioso. Meu pai decidiu resolver a situação por conta própria. Ele se aproximou do portão e estendeu a mão para a trava. Terminamos com essa discussão. O casamento vai acontecer. Bloqueei seu acesso. Não, não vai. Afaste-se, Alison, ele rosnou. Esta é uma propriedade privada. Você não tem permissão para entrar. Ele estendeu a mão como se quisesse me afastar fisicamente, e James imediatamente se colocou entre nós. Senhor, não piore as coisas ainda mais. O rosto do meu pai se contorceu de raiva.
Isso é assunto de família. Fique fora disso. Isso é invasão de propriedade, corrigi. E James é minha família agora. Foi então que acenei para Marcos, que fez uma ligação. Em poucos minutos, uma viatura policial parou e a policial Riley saiu. Qual é o problema aqui? Perguntou ela, embora seu olhar cúmplice confirmasse que ela se lembrava da nossa conversa anterior. Essas pessoas estão tentando entrar em propriedade privada sem permissão, expliquei. Sou a dona da casa, Alison Reis. A policial Riley assentiu. Eu me lembro da nossa conversa, senhorita Reis. Ela se virou para o meu pai. Senhor, o senhor tem permissão para entrar nesta propriedade? Sou o pai dela, ele vociferou. Não preciso de permissão. Na verdade, precisa, corrigiu a policial Riley. É assim que funciona a propriedade privada. Se o dono pedir para você sair e você se recusar, isso é invasão de propriedade. Isso é um absurdo, interrompeu minha mãe. Temos convidados aqui, pessoas importantes. O governador está chegando. O governador também precisaria de permissão para entrar em propriedade privada, respondeu a policial Riley calmamente. Agora, sugiro que todos comecem a fazer arranjos alternativos. A menos que a senhorita Reis tenha mudado de posição? Como se tivessem combinado, 2 grandes ônibus fretados dobraram a esquina e estacionaram no acostamento largo da rua. O que é isso? Perguntou meu pai. Sorri pela primeira vez naquela manhã. Segunda parte da minha resposta. Posso não estar disposto a ser o anfitrião do seu casamento, mas não sou insensível. Virei-me para a multidão confusa de convidados. Arranjei transporte alternativo para o Grand Lakeside Hotel, onde o salão de baile está preparado para sediar a cerimônia e a recepção. Todos os fornecedores foram notificados da mudança de local. Os ônibus os levarão até lá agora. Rebecca ficou boquiaberta. Vocês marcaram outro local? Sim, um lugar de verdade, com equipe e instalações para um casamento. Pedi um favor ao gerente, que por acaso é cliente. Eles tiveram um cancelamento de última hora. Por um instante, o alívio tomou conta do rosto de Rebecca. Então ela olhou para meus pais, cujas expressões estavam tensas. Não vamos para um hotel, minha mãe disparou. Esta é a casa da irmã do Michael. É aqui que o casamento deveria ser. Rebecca pareceu dividida, mas seu pai se adiantou. Karen, Thomas, acho que devemos aceitar a solução da Alison. Nossos convidados estão chegando. Eles precisam de um lugar para ir. John, você não entende, começou minha mãe. Eu entendo perfeitamente, interrompeu o pai de Rebecca. Você nos disse que a Alison havia oferecido sua casa com entusiasmo. Claramente não foi o caso. Você colocou todos em uma situação impossível, e a Alison encontrou uma saída graciosa. Nós vamos aceitá-la. Ele se virou para os convidados. Todos, por favor, embarquem nos ônibus. O casamento será realizado no Grand Lakeside Hotel. Pedimos desculpas pela confusão. As pessoas começaram a se mover em direção aos ônibus, algumas parecendo aliviadas, outras ainda confusas. Os vendedores começaram a reembalar seus veículos, chamando suas equipes para redirecionar para o novo local. Rebecca me lançou um olhar complicado, parte gratidão, parte ressentimento, antes de permitir que sua mãe a guiasse até o carro. Michael ficou paralisado, olhando entre nossos pais e a comitiva de casamento que se afastava. Michael, venha, chamou Rebecca. Precisamos ir para o novo local. Após um momento de hesitação, ele a seguiu, mas não sem antes me lançar um olhar de pura traição. Enquanto a multidão se dispersava, apenas meus pais permaneceram, de frente para mim, do outro lado do portão que separava a minha propriedade da rua. Isso não acabou, disse meu pai, com a voz mortalmente baixa. Na verdade, respondi, acho que acabou. Quando os últimos convidados do casamento partiram nos ônibus fretados, um silêncio desconfortável se instalou. Meus pais permaneceram rígidos de fúria, o sol da manhã destacando as décadas de desaprovação gravadas em seus rostos. Você sempre esteve determinado a envergonhar esta família, disse minha mãe finalmente, com a voz trêmula de raiva, desde o momento em que desafiou nossos desejos sobre sua educação. Envergonhar a família? Repeti, incrédula.
Foram vocês que falsificaram minha assinatura em contratos de venda e disseram a todos que podiam usar minha casa sem permissão. Não deveríamos precisar de permissão, explodiu meu pai. Somos seus pais. Nós os criamos, alimentamos e vestimos. Até você não ter feito isso, lembrei-o, até você me expulsar por ousar ter meus próprios sonhos. Seus sonhos egoístas, corrigiu ele. Tínhamos um plano para você, um futuro seguro. Você o jogou fora por essa bobagem de construção. Apontei para minha casa atrás de mim, o projeto premiado que eu havia criado com minhas próprias mãos. Essa bobagem de construção me construiu uma vida que você tentou me negar. E agora você arruinou o dia do casamento do seu irmão, acrescentou minha mãe. Você tem ideia do que isso vai fazer com a nossa reputação? O governador estava vindo. Eu não arruinei nada, disse eu com firmeza. Eu providenciei um local alternativo às minhas próprias custas. O casamento prosseguirá sem interrupção. A única coisa arruinada foi sua tentativa de atropelar meus limites. Limites? Zombou meu pai. Que bobagem terapêutica. Família não tem limites. Famílias saudáveis se respeitam, James interrompeu baixinho. Elas não renegam os filhos por seguirem sua paixão. Meu pai lançou um olhar furioso para James. Você não sabe nada sobre a nossa família. Eu sei o que a Alison me disse, respondeu James calmamente, e vi como você a trata hoje. Uma porta de carro bateu atrás de nós. Michael havia retornado sozinho, ainda de smoking, o rosto vermelho de raiva. A Rebecca está chorando copiosamente, acusou ele, caminhando em minha direção. O dia perfeito dela foi arruinado porque você não conseguiu se livrar de velhas mágoas por um dia sequer. Velhas mágoas, encarei-o, incrédula. Michael, eles me repudiaram, esvaziaram minha conta bancária, me deixaram sem teto aos 18 anos, e você nunca me procurou em 10 anos. Você escolheu ir embora, argumentou ele. Você escolheu sua preciosa arquitetura em vez da família. Eu escolhi não ser médico. Só isso. Eles escolheram me cortar completamente em resposta. Você sempre foi difícil, interrompeu minha mãe. Sempre desafiadora. Nós te demos tudo. Exceto aceitação, eu disse baixinho. Exceto amor incondicional. A expressão de Michael vacilou ligeiramente. Do que você está falando? Eles te amavam. Todos nós amávamos. Eles te contaram que esvaziaram minha conta poupança da faculdade? Que eu trabalhei em 3 empregos enquanto estudava e ainda mantinha uma bolsa de estudos? Que morei em um armário reformado e comi lamen por 4 anos? Você está exagerando, meu pai dispensou. Você sempre foi dramática. Na verdade, eu disse, eu tenho provas. Acenei para James, que pegou um portfólio de dentro da casa. Esta era a terceira parte do meu plano, as evidências que eu vinha reunindo há semanas. Michael, você já se perguntou por que eu realmente fui embora? Por que eu nunca mais voltei? Deixe-me mostrar. Abri o portfólio e tirei uma pilha de fotos da infância. Aqui está seu aniversário de 10 anos. Lembra daquele barco que o papai comprou para você? Aqui está meu aniversário de 10 anos no ano seguinte. Ganhei um livro de anatomia humana. Michael franziu a testa. Isso não prova nada. Continuei examinando as evidências, boletins mostrando minhas notas máximas ao lado das notas médias de Michael, com as anotações dos nossos pais, esperado no meu, grande melhora, muito orgulho no dele, documentos financeiros mostrando minha conta zerada, fotos do quartinho em que morei na faculdade, capturas de tela da mensagem de Natal que enviei e que não foram lidas. Tentei me reconectar, disse a ele, várias vezes ao longo dos anos. Todas as tentativas foram rejeitadas ou ignoradas. A certeza de Michael pareceu vacilar enquanto ele analisava as evidências. Eu não sabia. Disseram que você queria espaço, que estava focado na sua carreira. Eles mentiram para você, eu disse gentilmente, assim como mentiram para Rebecca e sua família sobre a permissão para usar minha casa. Minha mãe deu um passo à frente, com o rosto contorcido de raiva. Chega dessa encenação, Michael. Não dê ouvidos à manipulação dela. Ela está tentando te colocar contra nós no dia do seu casamento.
Mas Michael estava olhando para um documento específico, uma carta que eu havia escrito para ele 6 anos antes, devolvida sem abrir, com a inscrição a devolver ao remetente a escrita à mão pelo meu pai. Vocês sabiam disso? Perguntou ele aos nossos pais, com a voz subitamente incerta. Ela está sempre buscando atenção, descartou meu pai. Estávamos protegendo vocês do drama dela. Escondendo as cartas que ela me mandava? Perguntou Michael. Mentindo sobre o motivo de ela ter ido embora? Uma mudança sutil ocorreu no rosto do meu irmão, a primeira rachadura na fachada de criança dourada que eu via desde a infância. Talvez pela primeira vez, ele estava enxergando nossos pais com clareza. Esse tempo todo, disse-ele lentamente, pensei que a Alison tinha nos abandonado. Foi o que você me disse. Fizemos o que era necessário, insistiu minha mãe. Sua irmã fez as escolhas dela. E você garantiu que essas escolhas tivessem as consequências mais severas possíveis, acrescentei baixinho. Meu pai já estava farto. Ele se aproximou de mim agressivamente, apontando o dedo. Seu ingrato, manipulador. Antes que pudesse terminar, o policial Riley, que estava discretamente por perto, deu um passo à frente. Senhor, vou pedir que se afaste e abaixe a voz. Isso é um assunto de família, gritou ele. Isso é assédio em potencial em propriedade privada, corrigiu ela. E eu ainda estou aqui porque a senhorita Reis expressou preocupação exatamente com esse cenário. Meu pai olhou do policial para mim, com o rosto marcado pela fúria. Você chamou a polícia para os seus próprios pais? Eu me protegi de pessoas que sempre desrespeitaram meus limites, corrigi. Seu relacionamento comigo não lhe dá o direito de me maltratar. O policial Riley se colocou entre nós. Acho que está na hora de o senhor ir embora. Senhora, o casamento do seu filho está acontecendo no hotel, e o senhor deveria estar lá. Depois de um momento de tensão, minha mãe agarrou o braço do meu pai. Thomas, vamos embora. Temos convidados esperando. Lidaremos com essa traição mais tarde. Quando se viraram para ir embora, meu pai retrucou com uma última provocação: nunca mais espere ser bem-vindo nesta família. Não sou bem-vindo há 10 anos, respondi. Nada mudou hoje, exceto que finalmente estou me defendendo. Eles correram para o carro e foram embora, deixando Michael sozinho, ainda segurando as evidências da manipulação dos nossos pais. Preciso ir ao meu casamento, disse-ele finalmente, com a voz contida. Precisa sim, concordei. A Rebecca merece o seu dia. Ele hesitou e perguntou: você realmente arranjou o local alternativo? Pagou por ele? Sim. Os convidados são inocentes em tudo isso. A Rebecca também, ele assentiu lentamente. Isso foi atencioso, considerando tudo. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós, uma década de separação e incompreensão tão vasta que não dava para transpor tudo em um instante. Eu não sabia, disse-ele finalmente, de nada disso. Acreditei neles quando disseram que você não queria nada conosco. E eu acreditei que tinha sido completamente esquecido, respondi. Que ninguém sequer se perguntava como eu estava sobrevivendo. Michael olhou para as evidências em suas mãos e depois para minha casa. Você se saiu bem. Apesar de tudo. Sim, reconheci, mas foi mais difícil do que precisava ser. Ele me devolveu a pasta. Preciso ir. A Rebecca está esperando. Claro. Ele se virou para sair, mas parou. Alison, depois da lua de mel, talvez possamos conversar. Gostaria de ouvir a sua versão. A história completa. Não foi um pedido de desculpas. Nem mesmo um reconhecimento claro do mal causado. Mas foi a primeira comunicação genuína do meu irmão em uma década, a primeira vez que ele demonstrou interesse pela minha experiência em vez da narrativa dos nossos pais. Eu estaria aberto a isso, eu disse cuidadosamente. Ele assentiu uma vez, caminhou até o carro e foi embora. James passou o braço em volta dos meus ombros enquanto observávamos Michael desaparecer na rua. Você está bem? Não sei, respondi honestamente. Mas acho que ficarei. Ao voltarmos para nossa casa, ainda em paz, ainda nossa, com os limites agora firmemente estabelecidos, senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. A família em que nasci talvez nunca me aceitasse de verdade, mas eu me mantive firme. Protegi o que construí.
E talvez, apenas talvez, uma pequena porta tivesse se aberto para um tipo diferente de relacionamento com meu irmão no futuro. Por enquanto, isso bastava. Uma semana se passou antes que eu tivesse notícias do casamento. Nenhum telefonema furioso dos meus pais, nenhuma mensagem do Michael. O silêncio foi um alívio e, ao mesmo tempo, estranhamente perturbador após a intensidade do confronto. Então, numa tranquila manhã de domingo, chegou um e-mail da Rebecca: Alison, queria te agradecer por ter providenciado o local alternativo. Depois que superamos o choque inicial, tudo correu maravilhosamente bem. O Grand Lakeside Hotel foi realmente perfeito, e a equipe foi incrível, mesmo em tão pouco tempo. Peço desculpas pelo meu papel na situação da sua casa. Eu realmente acreditava que seus pais tinham a sua bênção. O Michael tem me contado mais sobre a história da sua família, e agora percebo como as coisas são complexas. Espero que um dia possamos nos conhecer melhor. Atenciosamente, Rebecca. Em anexo, algumas fotos da cerimônia no pavilhão do jardim do hotel, com vista para o mesmo lago visível da minha propriedade, mas da margem oposta. Eles pareciam felizes. O cenário era elegante. Ninguém que visse essas imagens jamais imaginaria o caos que as precedeu. Naveguei pelas redes sociais e encontrei postagens de vários convidados sobre o maravilhoso casamento à beira do lago, sem nenhuma menção à mudança de local ou ao drama familiar. A mãe de Rebecca havia compartilhado fotos profissionais com uma legenda simples: um dia perfeito para Rebecca e Michael. A narrativa havia sido reescrita com sucesso, a realidade confusa, resolvida. Naquela tarde, meu telefone tocou com o número do Michael. Oi, respondi cautelosamente. Oi, ele respondeu, igualmente hesitante. Voltamos da nossa mini-lua de mel. Pensei que talvez pudéssemos tomar um café qualquer dia. Combinamos de nos encontrar em um local neutro, a meio caminho entre nossas casas. Quando cheguei ao café, 3 dias depois, quase não reconheci meu irmão. A expressão autoritária de que eu me lembrava havia desaparecido. Ele parecia humilde. Obrigado por virem, disse-lhe enquanto nos sentávamos com nossas bebidas. Claro. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Tenho pensado muito, começou Michael finalmente, depois de ver aquelas fotos, aquelas cartas. Comecei a me lembrar das coisas de forma diferente. Como mamãe e papai sempre nos comparavam. Como eles colocavam tanta pressão em você. Assenti, deixando-o continuar. Disseram-me que você nos cortou, que não queria ter nada a ver com a família porque tinha vergonha das suas escolhas. Ele olhou para o café. Eu acreditei neles porque era mais fácil do que pensar que tinham simplesmente te jogado fora. Era mais fácil para mim achar que você não se importava do que aceitar que escolheu o lado deles, admiti. Eu não escolhi, ele corrigiu. Eu simplesmente não questionei. O que pode ser pior? Outro silêncio, menos constrangedor dessa vez. A Rebecca gosta de você, ele disse. Diz que arranjar aquele local alternativo foi incrivelmente elegante, dadas as circunstâncias. Sorri levemente. Ela parece legal. Fico feliz que você tenha encontrado alguém bom. Na verdade, ela está me pressionando para consultar um terapeuta, para conversar sobre a nossa dinâmica familiar. Ele pareceu quase envergonhado com a admissão. Vou começar na semana que vem. Isso me surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. Na nossa família, a terapia sempre foi descartada como fraqueza, drama desnecessário. Isso é muito bom, Michael. E você? Perguntou ele. Como você, quer dizer, depois de tudo, como você sobreviveu? Não foi fácil, terminei por ele. Mas encontrei pessoas que me apoiaram por quem eu realmente sou, não por quem eles queriam que eu fosse. Construí uma família escolhida. Como James, ele assentiu. Sim. E amigos que se tornaram família, e uma comunidade profissional que me apoia. Michael olhou pela janela. Fico pensando no que perdi. 10 anos da sua vida, da sua carreira, desta casa incrível que você construiu. Eu também sinto falta de algumas coisas, lembrei-o, sua formatura na faculdade, conhecer a Rebecca, ver você se tornar adulto. Você acha que existe alguma maneira de recuperar um pouco desse tempo? Pensei nisso com cuidado. Não podemos voltar ao passado,
mas talvez possamos construir algo novo, algo mais saudável. E a mamãe e o papai? Perguntou ele. Isso é mais complicado, admiti. Eles não demonstraram remorso, nem reconhecimento do mal que causaram. Não consigo ter um relacionamento com pessoas que se recusam a respeitar meus limites. Eu entendo isso melhor agora, disse ele. Depois de ver como eles agiram na sua casa, meus olhos se abriram para muitas coisas. Conversamos por quase 2 horas, iniciando o trabalho lento e cuidadoso de nos reapresentarmos como os adultos que nos tornamos, em vez das crianças que fomos. Nenhuma cura milagrosa, nenhuma restauração familiar instantânea, apenas pequenos passos em direção a um possível relacionamento. Com o passar das semanas, mergulhei de cabeça no trabalho, usando a arquitetura como terapia, como sempre fiz. Meu projeto de centro comunitário ganhou um importante prêmio de sustentabilidade. O reconhecimento trouxe novos clientes e oportunidades maiores. James me pediu em casamento em uma noite tranquila em casa, sem nenhum gesto grandioso além de suas palavras sinceras e a promessa de construirmos nossas vidas juntos como parceiros iguais. Eu disse sim sem hesitar. Também encontrei um terapeuta especializado em distanciamento familiar e comecei o trabalho profundo de processar minha infância e o confronto recente. Na terapia de grupo, conheci outras pessoas com experiências semelhantes, filhos de ouro e bodes expiatórios, todos se esforçando para compreender a dinâmica familiar que os moldou. Famílias saudáveis se adaptam à individualidade de seus filhos, explicou meu terapeuta durante uma sessão. Famílias doentes exigem que as crianças se adaptem a expectativas rígidas. Essa estrutura simples me ajudou a entender: o problema nunca foram meus sonhos ou escolhas. O problema era um sistema familiar que não conseguia acomodar a diferença ou a independência. 3 meses após o incidente do casamento, Michael me convidou para jantar em sua casa. Rebecca me recebeu calorosamente, mostrando-me o lugar com genuíno orgulho. Sobre a lareira, havia uma pequena foto emoldurada que me pegou de surpresa. Michael e eu quando crianças, abraçados em umas férias na praia muito esquecidas, ambos sorrindo sem constrangimento. Encontrei em um álbum antigo, explicou Michael. De antes de tudo se complicar. Foi um gesto pequeno, mas significativo, um reconhecimento de nossa história compartilhada e da conexão inocente que existia antes que as expectativas de nossos pais nos separassem. Nossos pais permaneceram ausentes da minha vida, um fato que me trouxe tanto pesar quanto alívio. Michael manteve o relacionamento com eles, mas estabeleceu novos limites, recusando-se a participar de conversas que me denegrissem ou denegrissem minhas escolhas. Eles não entendem por que, de repente, estou do seu lado, disse-me ele. Provavelmente nunca entenderão. Não se trata de lados, respondi. Trata-se de verdade e respeito. À medida que me aproximava do aniversário de 1 ano do confronto no casamento, refleti sobre tudo o que havia acontecido e as lições que aprendi, que a família é definida pelo respeito e amor, não apenas pelo sangue e pela obrigação, que manter limites não é egoísmo, é necessário para relacionamentos saudáveis, que às vezes a reconciliação não é possível, mas a cura ainda é, que se defender pode ser assustador, mas essencial, que a história que contamos a nós mesmos sobre nosso valor não deve vir daqueles que não conseguiram enxergá-lo. Eu havia projetado e construído uma bela casa, mas, mais importante, eu havia projetado e construído uma vida bela, uma vida baseada em relacionamentos autênticos, trabalho significativo e na coragem de proteger meu próprio valor. Na arquitetura, a força de uma estrutura depende de sua fundação. Na vida, descobri que o mesmo princípio se aplica. Ao remover a fundação rachada da aceitação condicional e reconstruir com base no autorrespeito e em limites saudáveis, criei algo belo e duradouro. Você já teve que estabelecer limites difíceis com a família? O que te ajudou a encontrar coragem para se manter firme? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que se manter firme não é egoísmo, é autopreservação. Obrigada por fazer parte dessa jornada comigo.